Olá, você aí que gosta de séries, seja bem-vindo a esse canal. Panic é uma série da Amazon Prime Video voltada para o público adolescente que tem uma vibe meio Jogos Mortais. Então vamos lá conferir aqui nesse vídeo tudo que eu achei sobre essa primeira temporada da série. Bom, galera, para começar, Panic é uma série que vai contar a história de uma pequena cidade nos Estados Unidos, onde os adolescentes anualmente se reúnem para disputar um jogo chamado Panic, e nesse jogo eles vão passar por diversos desafios e tudo isso para conseguir conquistar o primeiro lugar e levar uma bolada para casa. Então, para quem sonha em dar o fora dessa cidade, ganhar o Panic é a melhor oportunidade que pode existir para esses adolescentes conseguirem construir um futuro melhor longe dali. E nesses desafios que eles vão ter que enfrentar, aparentemente a gente vai ter aqui alguns momentos bem perigosos, então pelo menos essa é a vibe que o comecinho ali da série passa pra gente sobre esses desafios que eles vão ter que enfrentar por aqui. Além disso, para atribuir nota aos competidores e a gente saber quem realmente vai ser o vencedor, a gente tem a figura dos juízes, que são pessoas misteriosas, ninguém sabe quem são, e eles estão ali para julgar os competidores. A cada ano esses juízes eles trocam de papel, né? A gente vai ter aqui novos juízes a cada ano, então existe aí todo um mistério sobre quem são essas pessoas e quem realmente está por trás do jogo Panic, né? Afinal de contas, é uma quantidade grande de dinheiro que está sendo disputada aqui, então esse aqui é um dos mistérios que me deixou bastante curiosa para tentar saber quem eram essas pessoas por trás dos jogos. Além disso, um outro detalhe que torna toda essa competição bastante sombria é o fato de que na última edição houve um incidente onde 2 adolescentes acabaram morrendo no desafio final. Então, além de toda a questão dos próprios desafios em si serem perigosos, a gente também vai ter aqui a figura da polícia tentando investigar o que realmente aconteceu aí nesses últimos jogos, né? E consequentemente também tentando impedir que esses jogos eles continuem. E como a história é voltada para um público adolescente, nós vamos ter aqui aquela protagonista que é sofrida, altruísta e que, assim como a maioria daqueles jovens ali, tá mais a fim de dar o fora dessa cidade para conseguir construir um futuro melhor bem longe dali. Além disso, nós vamos ter romances, conflitos aqui internos, né, e entre os próprios personagens e tudo mais que você imaginar aí desse tipo de história adolescente. Então, de início, a gente vai ter uma proposta bem interessante aqui dessa história, com todo esse mistério sobre jogos, com toda a adrenalina que os personagens vão enfrentar por aqui, além dos próprios conflitos dos personagens. O que na teoria acaba sendo bem legal, na prática nem tudo acaba funcionando tão bem assim. Mas calma lá, vamos por partes. Primeiro eu vou começar falando pelas coisas boas da série, depois a gente vai falar aqui sobre alguns dos problemas que nós vamos ter aqui nesses episódios. Pra mim, a série acaba se sobressaindo e se saindo um pouco melhor com relação aos dramas desses adolescentes, aos conflitos que eles vão ter que enfrentar e até mesmo em relação à construção dos personagens. Pra mim, os personagens que foram melhor construídos aqui ao longo dessa primeira temporada foram os personagens da Heather, que é a protagonista aqui na história, e também o personagem do Ray. De resto, os outros personagens eles cumprem ali cada um a sua função, não tendo tanto destaque assim quanto esses 2 primeiros personagens. E um outro ponto que eu achei que funcionou bem aqui também foi a trilha sonora. No momento em que a gente precisava de algo mais eletrizante, de algo mais misterioso, a trilha sonora ela cumpre bem o seu papel aqui na série. Dito isso, vamos então aos problemas que a gente vai encontrar aqui ao longo dessa temporada. Começando pelo jogo em si, ali nos minutos iniciais do primeiro episódio, a gente tem a impressão de que os participantes aqui vão enfrentar vários desafios perigosos, vão ter vários momentos de tensão aqui durante essa temporada. O próprio fato da gente ter tido um incidente que matou 2 adolescentes na última edição dos jogos faz com que a gente imagine que o que nós vamos ver aqui são vários momentos de tensão, o que acaba não acontecendo, e isso para mim é bastante frustrante porque o jogo ele é peça principal, fundamental aqui na história. Os desafios que eles vão enfrentar aqui são muito mais bobos e sem inspiração do que outra coisa. Um exemplo disso é justamente o primeiro desafio que eles têm que enfrentar, que é pular de um penhasco dentro de um lago, como se isso fosse a coisa mais difícil do mundo de se fazer, né? Ok, obviamente que existem algumas exceções, pode ser que alguém ali tenha medo de altura e isso seja um grande desafio, mas de forma geral me parece muito mais ser uma brincadeira de adolescentes e ser algo muito mais bobo do que realmente ameaçador e que cause uma tensão na gente aqui do outro lado da tela. E pra mim, de todos os desafios que a gente teve aqui nessa temporada, o que mais teve cara de desafio e que causou
causou um certo momento de tensão ali na gente foi o desafio do episódio 3, onde eles têm que entrar ali na fazenda daquele cara e roubar alguns objetos da casa dele. Esse pra mim foi o desafio mais interessante, onde a gente viu bala voando pra todo lado e realmente a gente teve ali um pouquinho mais de tensão nesse episódio. Fora esse, pra mim os outros desafios foram bem fracos. Além disso, as próprias regras do jogo são bem inconstantes e algumas vezes até mesmo confusas. E um outro fato que acaba tirando o peso dos desafios e a tensão da gente estar vendo os participantes passando ali por todos aqueles momentos é o fato do roteiro, a hora que acha mais conveniente, mudar as regras só para favorecer a protagonista. Então não importa se ela vai vencer ou não o desafio, se ela vai participar ou não do desafio, o roteiro sempre dá um jeito de botar ela de novo no jogo, de botar ela em primeiro lugar e fazer com que ela continue participando, mesmo que isso acabe fugindo às regras. Então acaba sendo uma frustração dupla. A gente tem desafios que não são tão tensos assim e a gente também vai ter um roteiro que o tempo todo vai favorecer a protagonista, não importa o que ela faça. E essa série acabou me lembrando bastante uma série lá da Netflix que é Alice in Borderland. Inclusive eu já fiz vídeo falando sobre essa série aqui. Se você quiser assistir e conhecer um pouco mais sobre ela, eu vou deixar aqui no card pra você, ok? E lá nessa série a gente também vai ter adolescentes que vão enfrentar desafios mortais para conseguir sobreviver. A diferença é que em Alice in Borderland esses desafios são muito mais difíceis, muito mais inspirados e a gente tem a sensação realmente de tensão ali assistindo aqueles personagens passando por todos aqueles problemas. Então Alice in Borderlands acaba fazendo a mesma coisa de maneira muito mais competente. O que é bastante triste aqui para essa série da Amazon, porque eu realmente estava a fim de ver desafios que fossem inspirados e que causassem tensão na gente como telespectador, o que acaba não acontecendo aqui nessa série. Um outro ponto que poderia ter sido melhor trabalhado na série, mas que pra mim não funciona muito bem, é toda a participação na polícia aqui em tentar parar os jogos e tentar descobrir também o que aconteceu no incidente do último jogo. Sério, gente, a gente tem aqui uma cidade pequena, onde praticamente todos os adolescentes participam desse desafio. A gente também vai ver aqui que em boa parte dos desafios que são montados aqui, a gente vai ter praticamente um mega evento, onde todo mundo poderia muito bem descobrir o que está acontecendo e a polícia é a única que não consegue descobrir nada, não consegue saber quem são as pessoas que estão participando ali desses jogos, não consegue descobrir o local onde esses desafios ocorrem. Então a polícia parece mais um monte de barata tonta correndo de um lado para o outro e não consegue descobrir praticamente nada de relevante até o último episódio, e até essa descoberta para mim foi feita de um jeito bem atropelado. Além disso, sobre toda essa questão da investigação do que aconteceu no passado, eu acho que a série ela se perde bastante, principalmente da metade aqui pro final da temporada, onde a gente tem algumas informações que são um pouco confusas. Pessoalmente, eu não consegui me conectar com esses personagens que são citados aqui. Em algumas vezes eu até me vi perdida tentando entender que personagem era quem, eu não conseguia diferenciar quais eram esses personagens, então eu acho que faltou um pouco mais de capricho no roteiro em criar todo esse pano de fundo aqui para o que aconteceu no passado e para toda essa questão da investigação da polícia. Para mim isso foi algo que não funcionou muito bem. E olha, não foi por falta de interesse em querer descobrir o que estava acontecendo não, porque eu estava bastante investida em querer descobrir o que aconteceu no passado, quem eram os juízes e quem estava por trás ali dos jogos, mas infelizmente a série não trabalhou bem essa parte e muito menos deu a importância que eu achei que daria para essa questão toda dos juízes, né? Ali no finalzinho a gente tem a revelação de quem são algumas dessas pessoas envolvidas aí com o julgamento dos competidores, mas infelizmente isso passa como se não fosse nada demais, como se não tivesse importância alguma, o que também me deixou um pouco frustrada, porque pra mim essa era uma das partes mais interessantes da história. E ali no último episódio a gente ainda vai ter um plot twist que no meu ponto de vista também foi feito de uma forma bem atrapalhada e até um pouco confusa. Além disso, ficaram ainda algumas questões a serem respondidas, o que pode acabar acontecendo em uma próxima temporada se a série for renovada. Pelo menos gancho para isso a gente tem aqui no final da temporada, então ficaram ainda algumas questões a serem respondidas. E se realmente a série tiver segunda temporada, eu espero que eles possam melhorar um pouco mais essa questão do roteiro, que acabou se perdendo bastante, principalmente no finalzinho da temporada. De forma geral, para o público mais jovem, pode ser que esses pontos negativos aqui acabem nem atrapalhando a sua experiência em assistir a série, já que, como eu falei no início do vídeo, tem alguns pontos aqui que a série ela acaba se sobressaindo um pouco mais e que de forma geral também a gente sabe que o público adolescente não é tão exigente assim. Para mim, a ideia da série é uma boa ideia, porém ela tem vários problemas aqui na execução. Ainda assim, se você tiver a fim de assistir a série, fala aqui pra mim nos comentários o que você achou dela, se você gostou ou não, se você quer que tenha uma
uma segunda temporada. Galera, não esquece também de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, de ativar o sino das notificações e também não esquece de deixar o seu joinha aqui no vídeo, porque isso ajuda demais a gente. A gente se vê então no próximo vídeo, pessoal, e até lá!